Olá, tudo bem? Este é o quarto episódio da série de 5 episódios, cujo tema é autoestima. Hoje vamos falar de outras fontes que podem alimentar a sua autoestima. Episódios anteriores vimos 3 fontes principais. Você mesmo alimenta sua autoestima, os outros também, e alguma fonte ou força superior. Agora, vamos ver que outras fontes. Bom, sempre existe, além das pessoas, lugares que podem fazer bem à sua autoestima. Existem lugares que você vai e para aquele grupo que está naquele lugar, você é mais um, né? Oi, tudo bem? Hein, gente, vamos lá. Você chega e talvez cumprimentem apenas ou nem te cumprimentem. Oi, fulano. Mas, hein, gente, pá. E existe outro lugar, já reparou que você chega, fulano, não acredito. Gente, deixa eu apresentar para vocês. Olha quem tá aqui. Você sabe quem é? As pessoas gostam muito de você, te valorizam muito. E é claro, não é uma massagem no ego, mas isso faz bem para sua autoestima. Porque lembra, qual é a palavra que a autoestima está diretamente vinculada? Valor. Seu valor próprio e percepção de valor pelos outros. Ok? Autoestima está ligada a valor próprio, a autovalorização, autopercepção. Ok? Muito bem. Então, você, às vezes, continua indo em lugares que não contribuem para a sua autoestima, que abalam sua autoestima. Onde você, lá, as coisas que falam, as coisas que acontecem nesse lugar, nem sempre são as pessoas, o lugar em si, o contexto daquele lugar é triste, é escuro, é barulhento, é perigoso. Então, escolher lugares que te nutrem pode fazer toda a diferença. Por exemplo, um lugar com sol, praia, ou se você se nutre da arte, lugares onde se conversa sobre arte, sobre alma humana, sobre cosmovisão, sobre visão de mundo. Ou se você é uma pessoa de fé ou está buscando uma fé, um lugar onde se fala do ser humano e dos desafios e dos caminhos para crescer. Ou você vai em lugares onde estão sempre criticando algo, criticando sempre o país, a política, alguém. Importante conversar sobre política e outros assuntos, mas há lugares em que está sempre havendo uma negatividade, ok? Comidas. Por incrível que pareça, a comida não vai aumentar diretamente a sua autoestima, o seu amor próprio. Mas se você começa a se alimentar de alimentos que são saudáveis e energéticos, e você com essa energia pode fazer mais atividades que aí sim te dão vitórias, isso nutre sua autoestima. Alimentos que te deixam com o corpo mais bonito, mais esbelto, se essa é a sua meta, isso faz diferença na sua autoestima. Então, que horas comer? Há uma teoria em que médicos consagrados, alguns médicos confirmam, ensinam essa teoria, que a gente deve tomar um café da manhã como um rei, um café da manhã farto, abundante, almoçar como um príncipe, almoço normal, e jantar como um mendigo, pouco, pobre. Então, por quê? Porque na hora de dormir é hora do corpo descansar e levar toda a química das refeições do dia para os devidos lugares do nosso corpo. E não para ter que começar a digerir de novo uma refeição ao invés de descansar ou de fazer a troca química. Então, por incrível que pareça, eu pratico isso e fez muita diferença na minha vida. Em regular o meu sono. Uma noite bem dormida, de 8 horas seguidas, também faz diferença na sua autoestima. Então, comidas, alimentos, nutrientes fazem diferença. Lugares, comidas, objetos, coisas tangíveis podem fazer diferença também no seu ânimo. E o seu ânimo, se for regularmente ou repetidamente alimentado, vai fazer diferença nos resultados, que vão fazer diferença na sua autoestima. Então, você ter objetos
que te dão prazer, te dão energia, um violão, um bom livro, um livro espiritual que você sempre se energiza ou se ganha esperança lendo ele, um porta-retrato com momentos marcantes de vitória na sua vida, a sua formatura, pessoas queridas naquele porta-retrato, viagens que você fez, né? Crianças, diplomas, tudo isso, qualquer objeto que te proporcione um bem-estar pode ir contribuindo sutilmente para a sua autoestima. Porque nosso cérebro é influenciável, é altamente influenciável pelo que a gente vê. Você pode não estar prestando atenção naquele porta-retrato, parar para olhar, mas o seu cérebro tá. Porque veja, já fizeram um estudo que uma pessoa assiste uma batida de carro repentina e pergunta para ela o que ela lembra, conscientemente ela diz: era um carro branco e um preto, uma pessoa voou pela janela, nossa, foi um susto. Ela vê o que chama atenção. Se ele diz, você lembra da placa do carro? Não, por que eu vou lembrar? Qual é a diferença da placa do carro? O que importa é que ninguém morreu. Ok, aí ao hipnotizarem ela lembra da placa do carro. O que significa? O cérebro viu a placa do carro, apenas não deu a prioridade para a memória ali principal, a memória recente, que tem limitações, ela só guarda o que é mais importante para o dia a dia. Mas estava guardado em algum neurônio que ela acessou com a hipnose. O que eu quero dizer? Então, objetos que te inspirem, esculturas, principalmente um quadro, ou pela imagem que te inspira, ou por ter sido você que fez, você diz, olha, eu me superei e fiz aquele quadro, fiz aquela escultura. Assuntos. Se você cultiva esse hábito de falar assuntos que te inspiram, isso vai mudando até a química do seu cérebro também. Assuntos que dão prazer, que inspiram, geram dopamina no cérebro. Essa dopamina é um hormônio de alegria, de prazer, endorfina, dopamina. Pode fazer você tomar uma decisão que te dê um resultado, uma mudança, e isso melhora a sua autoestima. Atividade física, atividades prazerosas, sejam esporte, dança, viagem. E claro que essas variáveis se combinam, né? Um lugar com pessoas positivas, falando de assuntos positivos, me nutrindo de alimentos, ingredientes, comidas positivas, fazendo atividades positivas. Ok? Fontes de amor. Quais são as suas fontes de amor? O amor aumenta muito a autoestima. Amar e ser amado. Procurar viver mais esse assunto, esse relacionamento. E por último, mas não menos importante, a letra R de realizações. Uma vez eu reparei que eu ia dormir cansado, mas eu estava realizado. E no outro dia eu acordava bem. O que faz a gente acordar cansado no outro dia, muitas vezes, não é pouco tempo de sono, mas é uma tristeza, uma frustração ou preocupação. Dormir assim. Aqueles pensamentos negativos recorrentes. Então, quais são as suas fontes de realização? O que quando você faz, você diz assim, minha vida tem um propósito. Valeu a pena estar aqui. Preenchi meu dia com atividades que me dão sentido de vida. Veja, naquela primeira parte, quando eu disse, tem pessoas que simplesmente te cumprimentam, outros que celebram sua chegada. Isso é importante. Tem uma frase que diz, o teu desígnio, ou o teu propósito, ou o teu chamado está onde você é celebrado e não apenas aceito ou aturado. É muito diferente você ser aceito naquele grupo, não você ser celebrado naquele grupo, não é? Então, eu quero ilustrar aqui com uma cena de teatro que mostra a questão da autoestima para você pensar em todas essas fontes, em pessoas, em lugares, em atividades. Que é, imagina que você encontra alguém numa rua à distância, meio quarteirão de distância. Oi, fulano! E só você caminha em direção à pessoa e ela fica te esperando para te cumprimentar.
que tem de estranho aí? Estranho é, por que ela também não caminhou, não acelerou da mesma forma que você, demonstrando essa vontade de te encontrar logo e te dar um abraço? Ela esperou você chegar, ou seja, você fez todo o esforço de ir até ela não fez esforço nenhum, deu um passo em direção a você. Isso pode ter algo inconsciente, pode ter, que revela o seguinte: essa outra pessoa pode se achar mais importante que você. Ela pode achar que a honra está sendo mais sua de ter encontrado do que ela ter encontrado você. E essa é só uma ilustração, uma metáfora de coisas que podem acontecer no relacionamento, onde você dá muito mais do que recebe, então está procurando fontes de autoestima que não são tão nutritivas. Ok? Então, para encerrar, eu quero te apresentar um poematoso. O final dele é no feminino, mas vamos pensar dele de forma também geral, feminino e masculino, para o ser, que eu quero desejar que ele aumente sua autoestima poeticamente, ok? Se chama Prometo Não Rimar. Prometo não rimar o óbvio, o manjado. Prometo criar algo inusitado. Rimar doce com salgado, quente com gelado, riso ensolarado. Só usarei a rima quando pintar um clima, porque a rima irmã é imã quando atrai a palavra que combina. Prometo não rimar de graça a rima que em mim se faz. Se o coração despedaça, se o amor muda de praça, a rima amiga me abraça. Prometo nem prometer rimar, mas se a rima a mim vier assim naturalmente, não serei intransigente, a rima nasceu pra gente. Prometo não rimar você com nada. Você já nasceu rimada. Então, você já nasceu com potencial infinito de ser muito mais, de servir muito mais e também de trocar muito mais e receber muito mais. Ok? Vamos caminhando. Podem deixar uma mensagem no meu Zap, que está lá no meu site, no botão dourado retangular no topo da homepage, site robertomatoso.com, com a seguinte mensagem: outras fontes de autoestima. Você ganha uma sessão cortesia, os 3 primeiros fizerem essa mensagem, ganha uma sessão cortesia sobre autoestima, outras fontes, tá bom? Esse programa estará entrando 21 horas no ar, no meu canal do YouTube, Coach Matoso, no meu site, robertomatoso.com. Até amanhã, no 5º e último episódio da série de autoestima.